Tudo bom, pessoal? Então, eu estou aqui de novo para a gente continuar essa conversa a respeito do contexto do mundo e todas as transformações que estão ocorrendo. E por que isso? Porque todas essas mudanças acabam por afetar as organizações, o seu planejamento, a forma como elas são administradas e principalmente a liderança. Então, vamos dar uma olhada aqui juntos no material que eu postei e assim a gente vai conversando. Uma das principais mudanças e que a gente fala, né, é o mundo VUCA. Eu postei um vídeo para vocês no qual o autor explica o que é esse mundo VUCA, da qual nós e todas as organizações fazem parte, né? De toda a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade na qual nós vivemos, né? Trazendo isso um pouco para as organizações, a gente vê que esse mundo VUCA e essas transformações estão acarretando mega tendências, né? A consultoria Hay Group estudou e identificou 6 mega tendências que acabam por impactar nas organizações. Então, são elas: a individualização, mudanças demográficas, a globalização 2.0, o estilo de vida digital, convergência tecnológica e mudanças climáticas. Isso afeta as características do trabalho, todo o modelo de organização e gestão numa empresa e o perfil dos profissionais, ok? Bom, quando a gente vê essas mega tendências, um exemplo delas, que nós já discutimos, é a demográfica. Como assim mega tendência demográfica impacta nas organizações? Então, está aqui um exemplo falando, trazendo, né, o conceito e o dado que a estimativa é que até 2040 mais da metade da força de trabalho deverá passar dos 45 anos. Então, a gente vê que 7% vão ser os baby boomers, 40% a geração Y e 53% a geração X. Isso impacta nas organizações? Com certeza, porque nós vamos ter esse tipo de colaboradores trabalhando, o que vão exigir várias coisas da liderança e da gestão da empresa, correto? Outros exemplos que a gente pode ver de impacto nas organizações referente às megas tendências. A gente viu lá questões climáticas e de sustentabilidade. E aqui eu trago capas de algumas revistas que já vêm discutindo esse tema. Então, aqui eu tenho o Guia Exame de Sustentabilidade, que traz exemplos de empresas que estão trabalhando com essas questões para ter o seu negócio mais sustentável. Eu trago outros 2 exemplos de capas de revistas falando dessa tecnologia, dessa convergência tecnológica nas indústrias, né? Desde do ponto de vista da inovação, como as fábricas do futuro em que elas vão ser automatizadas. E aqui eu tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram falar nesse dilema de perda de postos de serviços pela automatização, mas em contrapartida nós vamos ter uma supervalorização de todos aqueles serviços, né, e postos que exigem criatividade, né? O que mais a gente vê desse mundo corporativo que realmente, né, estão mudando? A gente vê que as empresas estão cada vez menos burocráticas, mais horizontais, então nós não vemos nas novas empresas que estão nascendo, e aí vem o modelo das startups, aquelas hierarquias, aquela estrutura horizontal, né? A gente começa a ver estruturas mais, desculpe, não tanto verticais, a gente começa a ver estruturas mais horizontais e não tanta burocracia. Bom, aqui eu trago dado também de uma outra consultoria extremamente importante que se chama Deloitte. Ela tem um escritório aqui no Brasil e que ela traz alguns dados do que as organizações dessa administração estão pensando para o futuro. Então, eles trazem aqui, em primeiro lugar, a importância do desenvolvimento dos líderes para saber lidar com todas essas questões. Eles trazem o recrutamento e a seleção como uma parte importante, a motivação da equipe, que novamente surge com um grau de importância, e aí vem muito do nosso trabalho de comunicação podendo ajudar, né? A retenção do profissional, o comprometimento e o conflito de gerações, né? Então, a importância de um líder estar preparado para esses conflitos.
Ainda nesse contexto de transformação, a gente já vê uma série de revistas e estudos tratando de outros temas extremamente importantes, que é sobre a diversidade nesses ambientes, né? Então, quando a gente fala lá da mega tendência da individualização e novos comportamentos, nós temos aqui, ó, tratando de mulheres no topo, chefe, né? Eu sou gay, a capa dessa revista, a vez dos trans, então várias diversidades, né? Discussão de diversidades que a gente vê no ambiente social sendo levado para dentro das organizações. Outros temas que passam a ser discutidos: ética, compliance e crises. Muitos de vocês já fizeram a disciplina comigo sobre teorias da opinião pública, em que a gente discutiu um pouquinho das crises, né? Mas aqui, novamente, eu trago outras capas da revista Exame, que é uma das principais revistas de negócio no país, onde destaca a importância, né, para a crise das empresas, das éticas e os processos de gestão de compliance que asseguram que uma organização vai ser administrada dentro das regras, com segurança, enfim. Tá bom? Então, esses são alguns dos temas que estão sendo discutidos pelas organizações. Com tudo isso, vocês já pararam para pensar qual é o papel da liderança? Que perfil tem que ter uma liderança para poder gerenciar todas essas mudanças que estão vindo, né? A gente vê que a forma como as lideranças devem encarar essas transformações, essas mudanças que são impostas, né? Eles têm que estar preparados. Bom, vamos entrar um pouquinho então nesse tema da liderança, nesse novo conceito, que uma coisa é certa, essa liderança de hoje não tem nada a ver, de hoje e do futuro, não tem nada a ver com a liderança do passado. Então, a gente vê que um líder antigamente, né, tinham várias ações e atitudes que não correspondem com um líder do futuro. E aqui eu não vou ler, e vocês depois vão ter tempo para ler cada uma delas, porque eu coloquei esse material também lá no material de apoio de estudo de vocês, mas enfim, desde um líder que antigamente apoiava-se em normas e regras e procedimentos, para hoje um líder que se apoia nas pessoas, nas capacidades e nas habilidades, né? Antes um poder baseado no cargo, eu sou líder, e hoje um poder baseado na competência de ser um líder. Então é importante vocês darem uma olhada aqui nessa comparação do líder do passado para o líder do futuro, né? E claro, gente, um dos maiores desafios do líder, né, é considerar as pessoas como parceiros, como colaboradores que criam, refletem, transformam a organização, né? Antigamente, a gente ouvia muito falar em pessoas como recursos. Hoje isso é uma frase ultrapassada, porque as pessoas não apenas são recursos para fazerem acontecer, mas também para refletir e criarem, transformarem, né? Trazerem inovação para essa empresa. Então, os líderes devem contribuir para isso, ok? O que mais nós temos aqui? Então, a gente diz que o líder precisa desenvolver competências para acompanhar essas mudanças, né? Então, a primeira coisa de desenvolver uma equipe é se autodesenvolver. O líder precisa se conhecer para desenvolver seus pontos fracos e melhorar ainda seus pontos fortes, né? Também o líder precisa, mais do que nunca, se nós estamos lidando com pessoas criativas, participativas, reconhecer o êxito e o talento das outras pessoas. Só reconhecendo, eles são capazes de estimular os seus liderados cada vez mais, né? Nesse sentido de serem inovadores, criativos, comunicativos e participativos, ok? Como um dos principais agentes de transformação, o líder deve também estar sempre tendo cuidado de alavancar, alimentar as pessoas do seu time com novos conhecimentos, com novos desafios, né? Incentivando a aprendizagem, a colaboração, né? Não existe mais o fazer sozinho, e sim fazer o trabalho em time, em grupo, ok? Também nós vemos aqui, né, resumindo, quais são as principais características desse líder do presente ou do futuro, né? Flexibilidade, para lidar com aquele mundo VUCA.
criatividade, intuição, trabalho em equipe, né? E tem que, de novo, estar preocupado com o seu aprendizado, com o aprendizado do seu time e da organização como um todo, ok? Então, já se percebe, principalmente por esses guias e prêmios que reconhecem as melhores empresas para se trabalhar, né? O quanto eles começaram a olhar e valorizar uma liderança que coloca o discurso em prática. Aquele líder do passado que só falava e pouco fazia, não vai ter mais lugar. Nós temos lugar para uma liderança que fala e faz, que dá o exemplo, né? Então, a gente vê alguns dos aspectos dessa liderança, mais alguns, né? A questão do trabalho em equipe, a negociação e compartilhamento de metas. Então, o líder e toda a sua equipe sabem que metas e objetivos que devem buscar não são mais coisas escondidas. Ele deve trabalhar com motivação e envolver as pessoas na busca desse resultado. Sensibilizar as equipes, né, com a missão, visão e objetivos. Fortalecer os laços do trabalho, né, compartilhado. Incentivar as redes orgânicas de trabalho, ou seja, não controlar essas redes, deixar que organicamente as pessoas se encontrem, compartilhem e achem seus grupos, né? Demonstrar altos níveis de integridade e sinceridade, né? Como a gente já falou, a ética, a valorização do conhecimento, incentivo ao processo decisório, né? No presente e de novo no futuro. Não cabe mais, não é possível mais ter lugar aquele líder que só ele toma decisões, né? Hoje em dia as pessoas podem tomar decisões, podem participar desse processo de decisão. Então vocês veem que são muitas habilidades e muita coisa que esse líder deve se desenvolver, né? E ele deve ter sim muito prazer em educar, né? Ter coerência nas suas atitudes, nutrir o sentimento de igualdade na equipe, aprender a lidar com a crise, aprender a lidar com situações de conflito. Porque sim, vamos lá? Junta todo mundo, o mundo VUCA. Junta todas as diferenças que a gente viu que acontecem dentro das organizações, sejam diferenças por gênero, por cultura, por cabeça, pensamento, valores, idade, tudo aquilo. Isso gera conflito? Gera, né? Conflito existiu e sempre vai existir numa sociedade. E o líder precisa lidar com esses conflitos, saber gerenciá-los e tirar o melhor proveito. Mas isso é tema para a nossa próxima unidade que a gente vai discutir. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me escreve lá no fórum e a gente segue conversando. Até mais então. Tchau!